Olá pessoal, então vamos dar início aí à nossa a parte 2 da aula 5, né, que a gente está vendo o Nope Web e o Nope Web.framework. Então o que nós vamos ver nessa nossa aula de hoje, né, dando continuidade na aula de hoje? A gente viu como personalizar o tema, agora nós vamos fazer um overview de todas as classes que tem do Nope Web.web Framework, tá? O que tem ali? Basicamente, né, são classes e estruturas bem conhecida, padrão, né, que nós temos do ASP.NET Core MVC. Tá? Então está disponível aí, né, esse mesmo padrão, tá? Essa mesma forma de trabalhar que o ASP.NET Core tem. Tá? Então o que a gente vai ver? As principais classes do Nope Web, principais classes do Nope Web.framework, e vamos começar então com as principais classes do Nope Web. Você pode ver aí, né, que a primeira coisa que eu chamei a atenção são as controllers. Tá? Vou parar aqui. Você pode ver que o Nope, né, ele tem aí então a pasta de controllers que é padrão, né, do nosso MVC. Tem também as áreas, tá? E o que ele tem que talvez seja um pouco diferente, tá? Ele tem o base public controller, tá? É a controller da base, né, da página pública, com um método bem simples, né, com algumas também atributos de classe, tá? Para ser usado aí, né, com as classes que herdam da controller de loja pública. Tá? E a área administrativa, eu tenho também uma base, né, do admin controller, também com um método bem simples, né, para dar um JSON result. Tá? É uma maneira básica, né, do Nope trabalhar. Talvez você faça esse tipo de coisa nas suas aplicações. Vamos ver o que mais que temos a mais. Temos também as models, né? Também não é novidade, tá? Para a parte de view, para que forneça ali, né, uma view model, por assim dizer, para o seu usuário, o Nope possui também para cada grupo, né, de responsabilidades do Nope Commerce, ele tem as suas, como se fosse view models, né? Que do catálogo, por exemplo, categoria, do produto de apenas o overview, o review, o tag, specification, tudo com os atributos, né, para ser exibido para o usuário. Tá? Nada diferente do que a gente está acostumado a ver. Aí é algo que é interessante. Pasta plugins. Note que no Nope.web a gente tem as pastas plugins. Tá? Não é a mesma coisa que não é a mesma coisa, tá, que a gente tem nessa pasta de projetos aqui. O que o Nope faz? Tá? Ele builda esses plugins e joga dentro dessa pasta Nope.web. Tá? Então, o que fica aqui é apenas as pastas com os binários e talvez os arquivos, né, que você precisa para as DLLs, né, e os arquivos que você precisa para poder rodar esse plugin na sua aplicação. Tá? A gente vai entrar mais em detalhe futuramente sobre isso. Tá? Nós temos também os validators, tá? Para validar aquelas entidades que são exibidas para o usuário, para a entrada de dados. Tá? Tá tudo aqui e ele usa o Fluent Validation. Nós temos também rotas, e esse é um ponto importante e fundamental para a gente que pensa em desenvolver o plugin. Tá? Ele tem uma interface chamada eRoute Provider e tem também a Generic URL Provider. Tá? Então vamos lá, vamos ver essa pasta aqui, né, que está relacionada às rotas. Routes. Deixa eu localizar aqui.
Tá aqui, ó. Tem o Route Provider. O Route Provider ele já é do framework, ele provê apenas, ele passa para ele como que o Route Provider tem que trabalhar. Isso é interessante, eu vou até entrar lá no nope.web.framework, né? Porque é esse o padrão que o Nope usa, né, para registrar as rotas através de plugins, tá? Ele faz a rota da aplicação principal e depois ele tem uma ordem de prioridade, tá? Isso é interessante também, você pode ter um plugin dependendo do outro, então essa prioridade aqui, ela ajuda, tá? Quando a gente tem esse tipo de situação, né? Bom, eu vou explanar isso mais à frente na parte que a gente vai ver de plugins, tá? Aqui no Route Provider, aqui ele faz, nesse caso ele está fazendo todo o nosso roteamento padrão, tá, que a gente tem no NopeCommerce. Ele está fazendo nessa classe o padrão, tá? E temos essa outra aqui, ó, que também herda, né, de Route Provider, o Generic, né, Routes, onde ele traz, né, os roteamentos para fazer a parte de SEO, né? Aquelas rotas amigáveis que a gente tem, tá? Então esse também é uma classe importante aí, embora a gente não vai mexer, né, nela, mas ela é uma classe importante dentro do NopeCommerce. Tá? E o que mais nós vamos ver? Agora as principais classes do Nope Web Framework. Ele tem controller? Tem controller. Vamos lá, tem sim senhor, né? Vamos ver aqui, ó, que são aquelas bases, né? Para pagamento, para plugin, tá? Tem atributos, tudo isso dentro da pasta controller, tá? Não vamos entrar em detalhes sobre o que serve, o que é cada um, né? Tá bom? Mas é bom vocês conhecerem onde está e o objetivo disso, tá? Na verdade, é fornecer lá, tanto para o plugin quanto para o Nope.web algumas facilidades, tá? Esse é o intuito. A gente tem o Events, tá? O que esse Events faz? Tá? Usando aquele mesmo que a gente explicou na aula anterior, né? Que ele faz, ele produz, né? E tem o consumer que lê esses eventos, tá? Na parte do visual, a gente tem isso aqui também, tá? Onde ele prepara a model para ser enviada, né? Ou quando ele terminou de preparar a model, para que a gente possa, para que o programador possa fazer qualquer alteração ou qualquer tratativa quando isso ocorre, tá? Ele usa a mesma mecânica que a gente já viu em aulas anteriores. Temos as factories, vamos ver as factories aqui, né? Essas factories, a CL, que é de direito de acesso, né? Ele tem uma classe para dar esse tipo de suporte, para desconto, tá? Para localized, né? Ou seja, isso daí é para tradução, tá? Tudo isso ele fornece para facilitar, né, a parte de quando a gente vai trabalhar, né, com a parte mais visual, né? Então vamos lá. O próximo, ele também tem models, conforme a gente pode ver aqui, né, algumas models padrão, tá? E o que mais? Tag Helper, tá? Vamos ver um exemplo aqui que é esse Nope Label Tag Helper. Se você olhar aqui em Tag Helpers, tá? A gente tem o Nope Label Tag Helper. Lembra que eu mostrei para vocês? Olha, se basta você colocar aqui o nome do campo que ele faz, ele busca lá naquele cadastro de traduções, né? O nome do campo lá, ele faz toda essa mecânica aqui dentro. Ó. Nessa parte, é um processo do Tag Helper padrão do .NET Core MVC, e aqui é que é aplicada aquela lógica, né? De procurar ali a descrição daquele campo de acordo com o meu localization, que a gente tem gravado ali no banco do NopeCommerce. Tá? Não vou entrar em detalhes, isso, né?
você pode estudar, né, olhar o código, é bem simples, põe um breakpoint, pega aquele exemplo que a gente já fez, né, o nome do campo, coloca aqui que você vai ver isso acontecendo, tá? Nós temos também a pasta UI, né, ou User Interface, tá? Tudo relacionado para a interface do usuário, por exemplo, paginação, ele tem algumas funcionalidades para paginação. Tá? Se você precisar, por exemplo, no seu plugin fazer uma paginação, você não vai criar aquilo do zero. Você já tem uma estrutura e um padrão do NopeCommerce. Tá? Nós temos também os components. Nós temos ali o NopeView Component. Né? E um exemplo disso, né, que ele tem aqui que eu coloquei, ó, o Order Summary View Component. Tá? Ele usa o padrão do .NET Core MVC, tá? E para isso, né, para ele poder componentizar cada ponto, né, da nossa aplicação. Você pode ver aqui que lá na pasta, né, NopeWeb, Views, Checkout, Billing Address, né, ele renderiza esse componente aqui para você. Mas o que é interessante também? A gente tem o Widget Zones. Tá? O Widget Zones, ele tem uma finalidade muito importante ali dentro do Nope. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, Public Widget Zones? Né? Ele tem cada ponto onde eu posso estar injetando conteúdo por meio do meu plugin. Tá? Então, quando ele faz isso aqui, ó, você vê ele na view, né? Aqui ele vai injetar, ele vai verificar, você pode fazer uma série de verificações. Ó. O meu plugin, tem uma configuração que permite eu injetar algo aqui para esse tipo de widget zone. Ah, permite. Então eu consigo injetar um componente com conteúdo que o meu plugin vai estar tratando. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então é importante, né, a gente entender, talvez dar uma olhada, né, aqui, ó, e ver o que tem em cada um desses. Ó. Tem vários, tá? Tem vários. Você pode estar pesquisando isso, né? Por exemplo, ó, homepage before bestsellers, homepage antes das categorias, ou seja, antes de exibir as categorias do NopeCommerce, você pode fazer ele colocar alguma coisa. Tá? O HTML tag, né? Nós temos lá o homepage top. Então, quando a gente fala, né? Quando a gente pega lá, quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui para vocês. Quem usa bem isso daí, né? Lá no homepage top, né? É o nível slider. Você pode estar olhando o nível slider lá que você vai encontrar esses tipos de localização. Eu vou rodar aqui para vocês poderem ver, tá? Então você indica para ele onde, né, se ele pode colocar um conteúdo num determinado local ou não, tá? O Nope faz isso, tá? E é geralmente para esses tipos de plugin de widgets, onde eu injeto conteúdo no Nope. Vou abrir aqui e dar uma olhadinha. Ó, isso aqui é um widget. Ele não é padrão do Nope, é um plugin, tá? É um plugin de slider para eu colocar promoções, seja lá o que for, né? Então, olha só. Se você for aqui em Administration, na parte administrativa do teu e-commerce, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma área de configuração e primeiro a gente tem local plugins, tá?
O plugin do widget do nível slider, ele está página 2. Ó. Tá vendo? Eu tenho um plugin do tipo widget. Tá? Ele está aqui, ó. Ele tem a configuração. A configuração, eu digo, né? Faz pictures, vai aparecer ali, tá? Eu vou colocar esses. A ideia é só colocar as imagens ali. E o que ele vai fazer quando eu clicar nessa imagem? Só. Mas nós temos aqui também, tá? Na configuração de widgets, veja um exemplo aqui. Ó. Perdão. Por exemplo, do Google Analytics, eu tenho algumas coisas que ele está vendo esse conteúdo que ele injeta para o Google. Né? E eu tenho como personalizar e ele vai dizer, né, aqui tem alguns casos que eu posso dizer nessa configuração onde que eu quero que injete aquele conteúdo, tá? Se fizer sentido para o meu plugin. Deixa eu ver aqui do Facebook. ADD New Configuration. Ele tem algumas informações, né, que eu posso colocar relacionado ao Facebook, tá? Então vou salvar aqui. Então é assim, quando a gente tem lá um igual o nível slider, né, aonde que ele está colocando? Aonde que ele está injetando essa informação? No topo, né, da nossa página. Está aqui o nível slider. Né? Ele tem lá o components, o widget dele, né? E ele vai dizer ali, né, onde eu quero que isso seja incluído, tá? Aqui. Agora sim, aqui, ó. Na inicialização do plugin, tá? Eu digo, ó, eu quero que ele vai para o homepage top, aqui, tá? Então eu tenho como indicar isso, tá? Inclusive, como eu mencionei para vocês, tá vendo que ele está passando uma lista, né? É porque eu posso colocar isso em vários lugares diferentes, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Um pouquinho sobre o Nope Web e Nope Web Framework, tá? Então nós aprendemos aí alguns detalhes importantes. Por que eu mostrei isso, né? É para que a gente possa ter um fundamento para na hora de desenvolver o plugin. No plugin nós vamos ir a fundo em alguns desses detalhes, algumas dessas informações, né, que eu passei para vocês aí, tá bom? Então, qual é o nosso roadmap agora, né? Eu vou fazer uma aula bem curtinha. O objetivo agora é mostrar como que você pode convencer, né, alguém a desenvolver usando o NopeCommerce. Tá? Eu coloquei um artigo no Medium, tá? Que explica, né? Dá algumas razões. Elas são razões um pouco mais técnicas, né? Como que a gente pode ter um argumento mais de gestão, né? Para ver qual é a vantagem, né, da gente utilizar aí o NopeCommerce, tá? Nós vamos falar brevemente um pouquinho sobre isso. Em seguida, eu vou produzir a aula uma aula introdutória de como que nós podemos desenvolver os plugins. Nós vamos aprender os diferentes tipos de plugins que a gente tem e como que a gente pode implementar esses plugins aí no dia a dia, tá bom? Essa era a aula de hoje, a quinta aula do NopeCommerce. Agradeço aí a atenção de vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu like, entre em contato, fique à vontade para falar comigo. E a gente quer, então, aí promover isso daí, né, essa ferramenta. É uma ferramenta com um potencial muito grande para ser usado aí no desenvolvimento, tendo em vista que a gente tem aqui no Brasil uma comunidade grande e forte de desenvolvedores .NET, C Sharp, né? E
o ritmo, né? Eu percebo que o no e-commerce ele é bem antigo, tá? E ele não parou no tempo, né? Ele tem acompanhado, né? Várias coisas, várias atualizações. Lógico que não é, talvez, né, muita moda de microserviço, né? Mas não chega nesse nível, né? Mas é uma ferramenta bem completinha que você pode é, pensar em utilizar aí na sua empresa, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.